Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões da banca IBAN. Primeira questão: para formatar rapidamente um documento do Microsoft Word 2016, aplicando um conjunto de regras de formatação consistente nos elementos do documento, como títulos, subtítulos, citações e referências, pode-se utilizar na faixa de opções Guia, página inicial, as opções de formatação existentes na ferramenta. Então, item A, né, galeria de estilos, B, cabeçalhos e rodapés, C, layout ou D, sumário. O que é que a questão está pedindo? Ela está dizendo que você tem um texto e a esse texto você quer aplicar um conjunto de regras, você quer aplicar formatações, formatações existentes. Então, onde é que eu faço isso? Vamos aqui no Word, né? A questão já falou que isso encontra-se na guia página inicial, tá aqui a nossa guia, página inicial. Coloquei aqui um textozinho pequeno mesmo. E bem aqui, no grupo estilos, veja aqui, estilos, eu tenho algumas opções aqui, de formatações. Então, se eu escolho alguma, veja só, o meu texto vai modificando aqui, de acordo com o que eu estou escolhendo. Tá vendo, Veja que o texto vai modificando. Então, aqui eu já tenho formatações que o próprio Word já trouxe, para não ter que ficar perdendo tempo, né, formatando. Eu posso escolher alguma coisa aqui, e já aplicar o meu texto, certo? Uma outra forma também aqui, nessa setinha, quando eu clico, ele abre esse menu em forma de lista, Então, eu tenho aqui várias opções, Posso ir escolhendo também, tá vendo, O texto vai modificando de acordo com a opção que eu estou escolhendo. Aqui, se eu marcar essa opção aqui nessa caixinha, mostrar a visualização, as opções aqui na lista, elas já aparecem na forma, né, um modelo já para eu ver como é, Quando eu desmarco, fica só o nome sem formatação nenhuma, só a escrita com a fonte padrão. Quando eu clico mostrar visualização, ele já, coloca como é que vai ser, para eu ter uma ideia de como é o texto, certo? Então, fechando aqui, quando eu clico aqui também mostra o atalho, a questão não pediu, mas já está aqui o atalho, Alt, deixa eu botar aqui de novo, Alt, Ctrl, Shift, S. Então, é um atalho bem grandinho, né? Alt, Ctrl, Shift, S, se a questão perguntasse, tá? Então, é isso. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, o nosso gabarito é o item A, galeria de estilos, né? Como você viu aqui, estilos, tá? Nossa galeria de estilos é onde eu tenho opções de formatações já existentes, beleza? Então, sem dúvida nenhuma, nosso gabarito item A. Vamos para a próxima questão. Para verificar se duas células do Microsoft Excel 2016 possuem valores diferentes, o usuário pode utilizar em uma fórmula o operador de comparação. Então, vamos ver aqui cada um. O item A, nós temos aqui esse símbolo. Ele é utilizado para inserir um critério de comparação onde um item seja diferente de outro. Então, aqui já é o nosso gabarito, né? A questão está pedindo um operador de comparação. No item B, é utilizado para realizar referência entre planilhas diferentes, né, que é o símbolozinho aqui de exclamação, sinal de exclamação. O cifrão é utilizado para realizar referências absolutas ou mistas no Excel. E o joguinho da velha é um operador de referência que serve para indicar erros, espaços insuficientes ou para realizar referências a intervalos inteiros em uma matriz dinâmica, né? Então, o nosso gabarito item A. E eu trouxe aqui outros símbolos com operadores. Esses símbolos aqui, né, esses operadores, você pode encontrar no próprio site da Microsoft, tá? Na página de suporte da Microsoft. Eu tenho aqui, operadores aritméticos, né, que são os operadores de matemática básica, Aqui diz, né, para executar operações matemáticas básicas, como adição, subtração, multiplicação, ou para combinar números e produzir resultados numéricos. Então, nós temos aqui, sinalzinho de mais, adição, de menos, subtração, negação, bem simples, né? Asterisco serve para multiplicação e assim por diante, né? Porcentagem, o acento circunflexo é para fazer exponenciação. Tem também alguns aqui, operadores de comparação, né? A nossa questão trouxe o operador de comparação, esse aqui, E eu tenho outros, Sinal de igual, né? Que já é óbvio que vai comparar uma coisa igual a outra. Sinalzinho de maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, e o de diferente, que foi o que a questão trouxe, né, Sinal de diferente, tá? Então, tá aí uma tabelinha com alguns operadores, tanto de comparação como os operadores aritméticos. Próxima questão, no Microsoft Excel 2016, caso o usuário some o resultado das funções conte valores e contar vazio,
para o mesmo intervalo de células, ele terá como resultado. Então, vamos ver aqui na prática no Excel o que é que a questão está pedindo. No Excel, coloquei alguns valores, certo? E aí, vamos fazer o que a questão está pedindo, ó. Trouxe a fórmula conte valores. A gente vai contar os valores de A1 até D2. Vou apertar o Enter aqui. Deu o resultado 6, né? Ó, daqui para cá, ó, que foi onde eu preenchi, eu poderia colocar muito mais coisas, mas eu vou colocar uma referência pequena para não ficar muito extenso aqui o que a gente vai fazer. Então, eu preenchi aqui do A1 até o D2 e a nossa resposta foi 6. Por que 6? Porque essa fórmula, ela conta a célula que tiver preenchida. Não importa se é uma letra, se é um número, tá? Não importa o que esteja na célula. Ela vai contar quantas células tem algum valor dentro. A questão aqui dessa fórmula, tem gente que erra porque acha que vai somar os valores. Por exemplo, se eu fosse somar aqui, ó, 2 mais 5, 7, mais 1, 8. Mas você tá vendo que nosso resultado aqui, ó, foi 6 e não 8. Não vai somar esses valores aqui, ó. Vai somar a quantidade de células que tem algum valor, podendo ser letra ou número. Então, veja que eu tenho aqui, ó, 3 letras e 3 números, tá? Então, resultado 6. E contar vazio? Vamos botar aqui, ó, contar ponto vazio. Nossa referência A1 até D2. Contar vazio, resultado 2. Por que 2? Ó, porque aqui não tem nada e aqui não tem nada. Então, somando tudo aí, né? Se pedisse o valor dessas duas formas, daria um 8, né? Daria 8. Iria somar as que tem alguma coisa com as que não tem. Então, o que foi que aconteceu? Aqui somou todas as células. A contar, vamos voltar aqui para o nosso slide, ó. A conte valores contou todas as células que tem alguma coisa e o contar vazio contou todas as que não tem nada. Então, o nosso gabarito é o item A, ó, o número total de células desse intervalo, número total, né? Porque somou tanto as que tem alguma coisa, que são essas daqui, deixa eu marcar aqui de outra cor, ó. Né? As 6 que tem algum valor e as 2 que não tem valor nenhum. Então, no final das contas, acabou somando tudo, certo? Então, somou, né, ó, o número total de células desse intervalo. O item B diz o que, ó? O número de células do intervalo que contém um texto. Não, contou os que tem texto, né, letra, contou o que tem número e contou as que não tinham nada, contou tudo. O item C, o número de células do intervalo que estejam vazias. Vazias é só aqui, ó, contar vazio, né? As vazias. Então, não somou. Se fosse aqui, contaria só as vazias, contar vazio. E o item D, o número de células do intervalo que contenham números ou datas. Não, né? Aqui o conte valores, ele conta o que tiver valor dentro. Se eu colocar uma letra, se eu colocar um símbolo, se eu colocar um número, uma data, não importa, uma frase, ele vai contar como o valor de 1, tá? Então, cada célula preenchida tem um valor. Eu estou me repetindo muito aqui, porque para você fixar, porque a pessoa vê assim, ó, contar valores, ela quer contar, quer somar o que tem dentro da célula. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, nesse amarelinho, a palavra bola, veja que aqui, ó, mudou para o número 7. Não vai contar quantas letras tem dentro da célula não, tá? Só vai contar a célula que tiver preenchida. Então, eu tinha 6, quando eu botei aqui o nome bola, foi para 7. Se eu colocar aqui também, isso serve para símbolos, ó. Se eu colocar aqui um arroba, aí vai mudar para 8, certo? Então, não importa a quantidade de caracteres que tem dentro da célula ou que tem na célula. Se é uma letra, um número, um símbolo, essa fórmula conte valores vai somar todas as células que estão preenchidas com qualquer tipo de coisa, beleza, pessoal? Próxima questão sobre a fórmula, né? Tem essa formulazinha aqui, ó, igual a 1, esse símbolozinho, né? O Ezinho da CIA, ó, A2, do Microsoft Excel 2016, é correto afirmar que tem como resultado. Então, o que é que acontece quando eu uso essa fórmula aqui, ó? Vamos aqui no Excel. Vou utilizar a mesma planilha que eu usei na questão anterior. Então, eu tenho aqui, ó, vamos repetir a fórmula, o Ezinho, né? A2. O que foi que aconteceu, ó? Juntou a informação que tinha na célula A1 com a informação da célula A2. Se eu alterar aqui, se eu colocar aqui a palavra casa, veja que aqui, ó, modifica. Vai ficar, deixa eu dar um zoom aqui, ó.
ele vai juntar tudo, ó. Se eu colocar aqui no A1 um número, vou botar aqui 59. E veja, ó, que ele juntou, certo? Ó, 59 mais a palavra casa. Então, ele vai juntar a informação. Se eu quiser colocar uma outra célula junto, ó, vou colocar aqui na frente da fórmula o símbolo novamente e vou colocar a célula C2. Aí juntou, ó. Juntou aqui, ó, o A1 com o A2 com o C2. Então, ficou, ó, misturou tudo aqui. Ficou tudo na mesma célula. Tá vendo, ó? Se eu tirar essa palavra bola e colocar um número 84, ele vai juntar aqui tudo, ó. Certo? Então, isso aqui é concatenar. Nosso gabarito é o item C, ó. A concatenação dos conteúdos das células A1 e A2. Certo? Então, esse símbolozinho aqui, ó, ele une, né? Ele vai concatenar o conteúdo que tiver, independente do que seja esse conteúdo, ela junta tudo numa célula só. Próxima questão, o comando dividir da faixa de opções do Microsoft Word 2016 permite dividir a janela de um documento, exibindo duas seções deste documento simultaneamente, né? Ou seja, ao mesmo tempo. Esse comando pode ser ativado por meio do atalho de teclado. Então, aqui no Word, ó, vamos lá, o item A trouxe pra gente o atalho Ctrl S. Quando eu pressiono Ctrl S, o que é que acontece, ó? O texto fica sublinhado, ó. Ctrl S, ativa esse botãozinho aqui, ó, sublinhado, tá? Então, o item A, ele vai sublinhar o texto. O item B, Ctrl Alt S, vamos desfazer aqui. Vou apertar aqui, ó, Ctrl Alt S. O que é que aconteceu, ó? Criou aqui embaixo, né? Justamente o que a questão falou, ó. Dividiu a tela, criou uma régua aqui no meio, ó. Vou mover ela aqui um pouquinho para cima. Então, veja que o texto, ó, ele tá em cima, tá embaixo. Vou fazer uma alteração aqui para você ver, ó. Viu, ó? Aqui embaixo, ó, o texto foi copiado. Vou aumentar aqui, ó. Você vai vendo, ó. Então, eu tenho o mesmo texto em cima e embaixo, né? Então, a questão falou o quê, ó? Dividir a janela de um documento, exibindo duas seções deste documento simultaneamente, né? Então, item B é a nossa resposta, Ctrl Alt S. Se eu apertar Ctrl Alt S de novo, o texto volta a ficar somente um, né? Ele tira essas duas seções. O próximo atalho é o Ctrl T. O Ctrl T, ó, seleciona todo o texto, tá? Então, aqui ele seleciona tudo. Seleciona tudo. Você vai lembrar do T, né? Ctrl T, T de tudo, fica simples de lembrar. E o Ctrl Alt T, o que é que ele vai fazer, ó? Quando eu pressiono Ctrl Alt T, ele cria esse símbolozinho aqui, ó. Deixa eu aumentar a fonte para você ver, tá vendo, ó? TM. Se você tiver o Word aí no seu computador, né? Se você estiver assistindo pelo computador, faz o teste, ó. Ctrl Alt T, cria esse símbolozinho aqui, né? Essa marcazinha do TM, tá? Então, aqui cria o TM, o símbolozinho do TM, beleza? Próxima questão, em um documento do Microsoft Word 2016, o usuário aplicou diversas opções de formatação, como tipo de fonte e tamanho, a um trecho do texto. Entretanto, ele deve aplicar essas mesmas opções de formatação em outras partes do documento. Para isso, ele pode utilizar a ferramenta. Então, como é que a gente utiliza isso aqui? Eu tenho aqui, né, o nosso textozinho do Word. Vou selecionar aqui um trecho. Selecionar aqui, ó, vou colocar. Vou aumentar a fonte. Vou mudar a cor, né? Então, ficou nesse formato. E aí, eu quero fazer isso em outras partes do texto. Aí, faz de conta que eu não lembro qual foi a fonte que eu usei, qual foi a cor que eu usei. Ou, até mesmo, para não perder tempo selecionando, né? Mudando fonte, mudando tamanho, o que é que eu faço? Eu seleciono aqui a parte que eu utilizei. Venho aqui, ó, nesse pincelzinho, ó, pincel de formatação. Clico nele e passo na parte que eu quero que fique diferente de novo, ó. Então, ele vai aplicando a mesma formatação a outras partes do texto, para eu não ter que selecionar, aí vir mudar a cor, vir mudar o tamanho, vir mudar a fonte, um por um. Eu vou perder muito tempo. Então, se eu faço isso com essa ferramenta, ó, pincel de formatação, é bem mais rápido. Tem aqui, quando você clica, também aparece o atalho, ó, Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. Então, para copiar, você pressiona Ctrl Shift C, né? Copiar, seleciona a parte do texto que você quer e pressiona Ctrl Shift V, que ele vai copiar a mesma formatação. Então, a nossa resposta aqui é o item C, ó.
pincel de formatação, tá? Para você não esquecer aqui o atalho dessa função, é bem fácil. Copiar e colar é um atalho que a gente, né, todo concurseiro aí já sabe, principalmente quem já tem um tempo estudando. Aqui copiar Ctrl C, colar Ctrl V. Então, para usar o pincel de formatação, você só vai acrescentar aqui o Shift. Shift mais C, né? Ctrl mais Shift mais V, tá? Então, para usar o pincel de formatação, o atalho é só acrescentar aqui o Shift no meio, né? Do Ctrl C, Ctrl V, beleza? Próxima questão. Os nomes de arquivos e pastas do sistema operacional Windows 10 devem obedecer a algumas regras com relação aos caracteres aceitos nos nomes. Segundo esses critérios, não é possível, né, vamos destacar aqui, ó, não é possível nomear uma pasta com um nome que contenha o caractere, dois pontos, exclamação, chave ou colchete. Então, é assim, eu não posso colocar o nome de um arquivo ou de uma pasta de qualquer jeito, do jeito que eu quiser. Existem alguns caracteres que são proibidos, tá? E que caracteres são esses? Você vai lembrar aqui, ó, do baseado, tá? Então, eu não posso colocar o nome de um arquivo ou pasta no Windows quando tiver lá, ó, barras, asterisco, setas, interrogação, aspas duplas, tá? Cuidado, aspas duplas, porque nós temos a aspas simples e a dupla. E os dois pontos, né? Então, aqui forma a palavra, ó, baseado. Você vai lembrar dessa palavra e vai saber que não pode colocar o nome de um arquivo ou pasta quando contiver algum desses caracteres. Então, voltando aqui para a questão, ó. Não é possível se tiver dois pontos, né? Tá aqui, ó, dois pontos, né? No finalzinho aqui, ó, dois pontos. Então, o item A é proibido. Eu posso colocar o nome de uma pasta ou um arquivo se tiver exclamação, chave ou colchete. Aí, se você não entendeu, não entendi, como assim? Então, vamos aqui, ó. Tenho aqui uma pasta, né? Pasta não tem nada. Vou criar aqui um arquivo, ó. Bem rapidinho aqui pra gente ver na prática. Documento de texto. Tenho que colocar um nome. Eu quero colocar aqui o nome arquivo, dois pontos. Se eu quisesse colocar arquivo, dois pontos, aula 1. Quando eu boto dois pontos no teclado, aparece essa mensagem, ó. Os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. Então, se eu pressionar qualquer um desses que estão na tela, ó, aspas duplas, barra, né? Ele não deixa. Agora, se eu quiser colocar chave, ó, que é uma das opções que tem lá na questão, aí ele deixa. Agora, se eu for colocar uma barra, aí, ó, aparece novamente, né, dizendo que não posso, tá? Então, lembra aí que esses aqui, né, esses caracteres aqui são proibidos, tá bom? E a próxima questão, aquela questãozinha que é fácil, mas que derruba muito candidato. Por quê? Porque ou você já está cansado da prova, ou você está desatento, né? Ou você está começando a estudar agora. Então, como é a questão? Ó, no Microsoft Word 2016, o usuário pode centralizar rapidamente o texto que está editando por meio do atalho de teclado. Questão bem tranquila, porém muita gente errou, tá? Eu vi as estatísticas dessa questão e muita gente errou. Por quê? Porque a pessoa vê aqui, ó, o C de centralizar e quer vir aqui no item A e marcar Ctrl C. E aí erra. Nosso gabarito aqui é o item B, Ctrl E, tá? O Ctrl E é que faz a função de centralizar o texto. O Ctrl C, ele vai copiar. Cuidado também com a opção de colar, né? Porque o colar é o quê? Ctrl mais V, tá? Então, o Ctrl C é um atalhozinho que, se você estiver desatento, você pode marcar ele como copiar, como centralizar, como colar. Então, cuidado, Ctrl C, copiar. O Ctrl E vai centralizar. O Ctrl T a gente viu em questão anterior, que ele seleciona tudo. E o Ctrl W, ele fecha o documento atual, tá? Documento atual, beleza? Então, cuidado, né, para você não errar isso aí. Ctrl C, copiar, Ctrl E, centralizar. Obrigada por assistir. Veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.